Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$ 12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Eu tô gravando essa história aqui dia 26 de junho e acho que até aqui, quando isso aqui sair, ali pro começo de julho, primeira semana, quem é assinante do canal, quem é apoiador, já vai estar recebendo o nosso quadro novo que é só para quem é apoiador. É o quadro Sala Fechada. Gente, esse quadro também vai ser dividido em partes, porque eu sei que vocês gostam de novelinha. Então a gente decidiu colocar as histórias mais pesadas, tem assim mais gatilhos ou que tem assim umas putarias mais, pesadonas, umas coisas assim mais densas. Vocês sabem que fica lá no apoio. Então, se você ainda não é apoiador, o link tá aqui na descrição desse episódio. Clica lá, gente, é só R$ 12. Você vai ganhar 8 histórias por mês a mais, histórias que algumas nem vão para a plataforma. Além disso, você vai ter acesso a um quadro que não vai para o Spotify. E acreditem, esse quadro vai dar o que falar. Então não perde tempo, faz seu apoio. O primeiro quadro da Sala Fechada já tá no ar. Depois, espero vocês no Telegram pra gente conversar e ver o que vocês estão achando, tá bom? Bom, bora pra história da Alice. Mas então, Eu conto ou você conta? A Alice, ela pediu pra trocar, claro, né? Todas as cidades aqui que eu falar nomes, como sempre, tudo trocado. Ela havia acabado de voltar de um intercâmbio. Voltou para o Brasil depois de 2 anos e quando ela retornou, a sua mãe, que morava em São Paulo, já estava morando num outro estado. Tinha ido para Santa Catarina. Agora, ela estava muito feliz, porque além de estar num lugar novo, ela sempre quis sair de SP e também morar perto da praia, né? A única coisa que deixava ela meio assim é que por estar numa cidade nova, ela não tinha amigos. Mas a Alice ainda era nova. Ela foi, fez faculdade, começou a procurar um emprego na área dela e resolveu aplicar para uma vaga. A Alice foi chamada para essa entrevista. Como ela tinha um inglês fluente, ela foi convidada para a vaga e ela passou na entrevista. Coisa boa. A moça do RH, no primeiro dia de trabalho dela, já pediu ali que ela fosse assinar umas coisas na salinha, que acompanhasse ela, assim que ela chegou. E, gente, nessa ida até a salinha com a moça do RH, a Alice cruzou o olhar com um cara que era, assim, o tipo dela de A a Z. Ele era moreno, com os olhos castanhos, pele bem bronzeada e o cabelo levemente comprido, mas caidinho assim de lado. Eu achei uma vibe meio Bieber, vocês não acharam? Pela essa descrição? Talvez não a pele tão bronzeada. Nesse mesmo instante que os dois cruzaram os olhares, o rapaz olhou para a musa e disse assim: Oi? Aquele oi fez o coração dela parar na hora. Assim, gente, do nada. Ela nem estava entendendo o porquê de tanta emoção. Quem é esse? Agora eu tô até mais animada pra conseguir ficar nessa empresa e manter esse emprego. Alice foi para casa e não parava de pensar nesse cara. Ela não tinha ainda começado de fato o treinamento dela. Ela tinha ido na empresa assinar umas coisas, enfim, coisas triviais. Não era o primeiro dia de fato. E aí, gente, a gente tem que falar aqui da Alice, dar um contexto, e ela pediu para dar, porque senão vocês não vão entender também muitas coisas que vão acontecer aqui. A Alice sempre foi uma menina muito tímida. Ela foi criada na igreja, numa família conservadora, e ela era mais reservada, totalizando 0 experiências amorosas. Não tinha namoradinho, nunca teve. Ela era meio que virgem das coisas, sabe? Nesse relato aqui, que a gente tá falando, ela já tinha mais de 20 anos. Já tinha saído pras baladas, já tinha dado uns beijinhos por ali, por aqui, mas nunca tinha engatado nada, um compromisso, enfim. Alice, mesmo tímida, depois que ela vai conhecendo alguém, ela se solta mais. Ok,
Agora vocês já sabem como que é o jeitinho dela. É chegado o primeiro dia de trabalho de Alice. A empresa não era muito grande, tinham 2 andares e logo de cara, no primeiro dia, ela teria que ir para um outro setor para ser treinada. Nesse outro setor, que também ficava num outro andar, tinham poucas pessoas. Só que entre essas pessoas, lá estava ele. Alice quase perdeu o ar quando o viu ali. Ficou sem chão. O coração dela deu até um pulinho. E aí ela pensou: Lascou, lascou. Como é que eu vou conseguir ser treinada com esse menino por perto? Alice, segura essa emoção, mulher. É seu primeiro dia de trabalho. Calma lá. Você já tá na vibe eu, você, 2 filhos e um cachorro, parece aqui, pelo jeito que você vai descrevendo. Bom, esse rapaz cumprimentou ali a Alice, deu aquele sorrisão, disse que lembrava dela do dia anterior e completou dizendo: Prazer, meu nome é Marlon. Pronto, ela ficou fervendo por dentro. O tempo foi passando. E como a empresa ficava numa área que não era muito movimentada, não tinha como sair para almoçar em restaurante, essas coisas, era comum o pessoal levar ali a marmita ou ficar junto na cantina na hora do almoço. Por conta disso, ela foi se aproximando mais da galera essa que também era próxima do Marlon. E aos poucos, a Alice foi descobrindo que o Marlon era um garoto simples. Ele era surfista de carteirinha, sua família não morava ali, morava 3 horas dali, também na praia, mas ele dividia o apartamento com um primo ali na cidade para poder ficar perto da empresa. Por dentro, gente, a Alice ficava com os pensamentos intrusivos dela. Será que ele quer namorar? Será que ele gosta de mim? Mas, ao mesmo tempo, ela pensava que se envolver com gente do trabalho não é algo que ela deveria fazer. Pensou certo, viu? Se puder evitar, eu recomendo. Porque eu já passei por uma coisinha parecida e eu não recomendo pegar pessoas do trabalho, meus amores. Depois, se não der certo, vai se criando um climinha. Enfim, toda vez que Marlon estava por perto, Alice ficava nervosa. Ela era tímida, né? Então ela sentia muitas coisas dentro dela. Aquele rosto queimar, aquela borboleta no estômago, aquele calafrio, gente. Era uma paixão real que ela sentia. E a Alice ia trabalhar de carro, assim como o Marlon. Só que aí, num dia, ela estava indo pro estacionamento pegar o carro dela e ele passou e ofereceu uma carona para ela. Por que será que ele tá me oferecendo uma carona, sendo que ele sabe que eu trabalho e venho trabalhar de carro? Uns dias depois, ela arrumou um jeito e não foi trabalhar de carro, só para ver se a caroninha estava de pé. E ela perguntou, viu? E aí, aquela oferta da carona ainda tá de pé? Mas é claro que tá. Dentro do carro. O Marlon quis saber, né, se ela namorava. Começou aqueles papos. Ah, você namora? Ai, não. Você? Ai, também não. Tô solteiro, enfim. Beleza. Não rolou nada ali dentro do carro. Só que a Alice percebeu que era recíproco. Que ele provavelmente também estava afim dela. E isso já foi o bastante para ela ficar felizinha. Os dias foram passando. Os dois continuaram almoçando juntos, com o pessoal também. Os olhares se cruzaram, aí dava aquela risadinha, aí arruma desculpa para descer no setor de um, aí aparece no setor de outro, sabe essas coisas assim? Quem já teve um namoradinho, uma namoradinha no trabalho, sabe do que eu tô falando. Tinha dias que a Alice não conseguia nem desenvolver no trabalho, gente. Não era nem produtivo, de tão emocionada que ela estava com esse boy. Ela não conseguia se concentrar. A Alice, nesse momento, tinha certeza que ela estava dentro de um drama de novela teenager, sabe? Novela de adolescente? Aquelas novelas românticas. Ela estava dentro, gente. Era quase um rebelde, Tô tentando lembrar o nome da outra. Elite, eu acho, né? Que é em Spanish. Gente, tem milhares, né? E ela tava vivendo dela ali, com seus 20 e poucos anos. Como eu falei, a bichinha chegava a suar frio perto do Marlon. Um dia, o pessoal do trabalho combinou de sair para beber. Não seria após o trabalho. Vamos dizer que, sei lá, ia ser num sábado, alguma coisa assim. Não era logo após o trabalho. Por isso, o Marlon mandou uma mensagem para ela, perguntando se ela podia passar
pra pegar ele na casa dele, porque ele queria comer algo antes dos dois irem pro bar. Convidou ela pra comer, né, gente? Pra sair pra jantar, pra comer. Ela até achou um pouco suspeito esse negócio dele pedir carona, sabe? Sei lá, mas tudo bem. Ela foi feliz da vida. Se arrumou como nunca. Passou o melhor perfume. Colocou uma saia longa, um cropped. E aqui um cropped de verdade, tá? Um brinco de pena. E ficou assim, gente, com uma roupa que ela nunca usaria no escritório. Uma roupa que ela descreveu como Bem praiana. acho que já pra dar um match aí pro surfista, né? Ela passou na casa do Marlon. Era fim de tarde. Os dois foram ali pra orla da praia, estavam caminhando. E ela não tava entendendo onde ele queria comer, né? Onde ele queria comer antes. Porque na cabeça dela, ela achou que eles iam caminhar pela orla, comer alguma coisa rápido e ir pro bar com os amigos. Só que, gente, o Marlon levou ela num lugar que, claro, eu não vou falar aqui, mas ela me mandou a foto. Parece lugar que você pede a sua mulher em casamento. E eu não tô nem brincando. É um lugar muito chique, considerado lá também onde ela mora bem chique. E não é o tipo de restaurante que jovens estudantes fudidos, né, comiam. Era um clima super romântico, super assim, chique. Ela sabia que era caro lá. Enfim, ela não tava nem entendendo, porque ela achou que ia comer um hot dog e o gato levou ela no. Eu ia falar aqui Paris 6, mas muito melhor que Paris 6, gente. Eu vou falar aqui, ó. Restaurante da Helena Rizzo. Que, por sinal, quem puder, vá, gente. A Masterchef é incrível. O do Jacan pode passar, mas o da Helena, quem tiver oportunidade, vá. Ele levou ela num restaurante incrível desses. Os dois jantaram, comeram um sushizinho ali. As pernas da gata já estavam bamba. Porque ela saiu pra comer um hot dog, ela tava ali naquele negócio incrível com um cara que ela todos os dias fantasiava sobre ele. Nossa musa tava vivendo um sonho. Quando os dois saíram do restaurante, estavam caminhando lado a lado, de repente, caiu um orvalho. Gente, eu acho tão lindo os detalhes que ela manda, porque pensa numa pessoa romântica, é essa mulher. Essa mulher é romântica. Eu achei muito romântico o jeito que ela escreveu tudo e o cuidado que ela falou também das pessoas. Após o restaurante, os dois ali barriguinha cheia, andando lado a lado, um orvalho caindo. Ele parou ao lado dela, colocou as mãos delas ali na mão dele, foi se aproximando lentamente e rolou. Rolou o primeiro beijo. A sensação para ela era um de fogos de artifício. Era o dia perfeito, o lugar perfeito, o clima perfeito. Dá para imaginar a nossa Alice aqui? Foi incrível. Melhor do que ela tinha imaginado. Os dois saíram de lá, foram pro bar, enfim, só que não ficaram juntos no bar, tá, gente? Fingiram que nada tinha acontecido mesmo. Apenas depois do rolê, eles voltaram para casa juntos. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, cada um chegou com um carro pra não ter nenhuma suspeita, né? Já que os dois trabalhavam juntos, não queriam bafafá ali da galera, sabe como que é firma, né, gente? E os dois começaram a ficar. Começaram a se ver, enfim, dormiam na casa um do outro na semana, passavam o final de semana junto. O combinho mesmo de quando você tá ficando um pouco mais sério com alguém, conhecendo aquela pessoa. Teve um final de semana que a nossa musa não conseguiu sair, não conseguiu ver o Marlon, e ela recebeu uma mensagem no sábado à noite muito aleatória dele, perguntando se ela estava em casa. Ela disse que sim, e ele ainda falou: Tem certeza? É, lógico que eu tenho certeza, meu querido. Tô aqui vendo uma série, tenho plena certeza. Enfim, ele ficou meio estranho com ela e no dia seguinte ele revelou que o primo dele, o Felipe, que trabalhava num bar de bartender, viu a nossa musa beijando um outro cara. Oi? Gente, olha esse primo jogando fake news aí. Sim, claro, eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Agora, a gente não sabe se ele jogou mesmo ou se foi esse cara que também inventou, né? Só sei que ela ficou devastada. Jamais, gente, ela estava em casa, ela não tinha feito nada disso. O problema é que ela gostava tanto desse menino que ela ficou aterrorizada com o pensamento dele achar que ela estava, entre aspas,
traindo ele. E se tivesse também não era traição. Vamos lembrar aqui que eles não tinham nada sério. Achei bem rádio fofoca esse primo. A Musa disse que muitas pessoas já falaram assim: Ai, você parece fulano. Nossa, você parece tal pessoa. ela tá acostumada a isso, sabe? Mas acho que agora, dessa vez, deu uma prejudicadinha nela. Vejam como ela estava totalmente envolvida, porque ela ficou com medo do Marlon não confiar mais nela e não querer que aquela relação evoluísse. Mais uns dias se passaram e com os dias veio a bomba. Marlon disse que estava prestes a fazer o intercâmbio e iria ficar fora 1 ano. O chão da Alice abriu. Nesse momento aí, já fazia mais de 1 mês que os dois estavam ficando. Juntos todos os dias, saindo de casal aos finais de semana. Tem mais, tá? Marlon trazia cafezinho na cama e tocava violão para Alice. Apesar ali dos seus 23 aninhos, Alice era emocionada, gente, muito. Palavras dela, tá? O título do e-mail dela já é esse, pra vocês terem ideia. A musa nunca tinha sido correspondida romanticamente, muito menos por um cara desse, um sonho, sim, um sonho de consumo dela. Então tudo isso que ela estava vivendo até agora, em sua cabeça, era um conto de fadas. Ela realmente achava que tinha achado um príncipe só por essas pequenas coisas aí que ele fazia. Então, saber que ele ia ficar 1 ano longe foi um baque, gente. Foi uma notícia que deixou ela sem chão mesmo. Ela nunca acreditou em relacionamento à distância. Era iludida? Sim, mas nem tanto, né? A esperança da Alice é que os dois poderiam continuar conversando às vezes, sem compromisso, é claro. E aí, quando ele voltasse, quem sabe, eles não se encontrariam de novo e seria tudo lindo. Já estava tudo planejado na sua cabecinha, né, musa? 2 semanas antes da partida do Marlon, ele faria uma despedida na cidade dos pais, que era 3 horas de distância de carro da Alice. Ele convidou ela, mas disse assim: Ah, Alice, eu entendo se você não puder ir, porque é longe mesmo. Só que, vocês acham que alguém emocionada, amando desse jeito ia deixar, gente? Ia deixar de ir na comemoração do boy? Ela falou que não ia, só que resolveu fazer uma surpresinha. Alice chamou a sua amiga mais doidinha, a Mari. Coisa de Mari, acho, né? Ela disse que a Mari é aquela amiga que topa tudo, sabe? Acho que todo mundo precisa ter uma Mari na vida. Então a Mari falou: bom, Se quiser, eu vou com você. e assim foi. Elas compraram passagens de ônibus. Reparem, foi de busão, gente, rodoviária e tudo. Não pegou carro, nada disso. E lá foram as duas pra despedida, entre aspas, surpresa. Chegando lá, Marlon e seus amigos estavam no fundo do bar e ela sentou estrategicamente com a Mari no meio do bar para que, se alguém passasse ali no meio, conseguisse perceber que ela estava lá, porque ela não queria chegar Oi, surpresa! no meio da galera. E aí, claro, não passou muito tempo, o Marlon a viu. Ele chegou, deu um abraço, cumprimentou a Mari, cumprimentou ali quem tava, voltou para a mesa dele com os amigos e não deu muita atenção para a musa. Isso deixou ela um pouco triste, mas ela achou compreensível, já que ele estava ali na despedida dele. E meninas, quando ela lembra disso, dá uma vergonha. Puta que pariu. Cada coisa que a gente faz, cada vergonha que a gente passa. De graça, né, moça? De graça. Ela gastou um dinheiro que ela mal tinha, pro gato nem dar muita atenção pra ela. Ele só foi dar atenção pra ela quando a maioria dos amigos dele foi embora. E aí, eles juntaram ali a mesa. Foi aí que ele deu mais atenção, porque até o momento ele deu 0. Os dois acabaram indo embora juntos pra, né, fazer nheco-nheco e ter uma despedida real mesmo de amor. A despedida dos dois só veio no dia seguinte, na rodoviária. O Marlon a levou e no final, gente, foram 3 meses juntos, tá? 3. Ele nunca deu esperança de nada pra ela e ela também não pediu nada. Apenas disse: Vamos nos falando. Alice já havia morado fora. Ela sabia que a vida ia ser corrida pra caramba pra ele, principalmente no começo. Alice não queria nada à distância.
Só que ela pensava que poderia manter ele ali, né, conversando ali sem compromisso. E quando ele voltasse, os dois iam ter ali, sei lá, um namoro, iam casar, iam namorar. Era o sonho dela. Para de ser doida! Ela ainda escreve assim pra gente. Eu sei que vocês podem estar me julgando. Eu estava emocionadíssima. Gente, a real é que ela tava cheia de esperança. E nos primeiros dias, quando ele já tava em outro lugar, né, quando ele já tinha ido pra fora do Brasil, até rolou umas mensagens, e aí, como é que tá as coisas? Só que naturalmente o tempo foi passando e esse contato foi diminuindo. A Alice respeitou isso. Ela não ficava mandando uma enxurrada de mensagens e nada disso, sabe? Nem ficava curtindo foto, reagindo coisas dele. Ela respeitou. Mas a realzona mesmo, é que no fundo a musa estava mega iludida e ela ativou o modo stalker. Começou a ver tudo que ele fazia nas redes, com quem ele ia, com quem saía, onde estava. Só que pro desespero dela, o muso era low profile, então não tinha muitas coisas para ela ver ali. Paralelo a isso, vocês lembram do Felipe? O primo do Marlon, que deu uma fake news falando que ela estava beijando outro cara no bar? Enfim, ele trabalhava de bartender num bar. Um bar que a Alice gostava de frequentar. E aí, como ela não conseguia notícias do Marlon, ela resolveu frequentar o bar mais ainda. E organicamente, eles viraram amigos, Felipe e ela. Já havia se passado nesse ponto mais de 6 meses que o Marlon estava fora do Brasil. Um dia, ela estava lá no bar e o Felipe perguntou se ela queria tomar uma cervejinha com ele. Beleza. Eles conversaram por horas de tudo. Ela também falou do Marlon, gente, porque o nome do gato não saía da boca dela. Até que em um dado momento, o Felipe veio se aproximando, chegando bem perto. Até que ele parou na frente dela. E ela estava tentada, mas ela disse: Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com o Marlon. Eu gosto muito do seu primo. Ô gata, o boy tá há 6 meses em outro país. Nem sequer troca uma mensagem com você. Esse homem te odeia, minha filha. Por que, Alice? Por quê? Bom, o Felipe apenas disse: Alice, Com certeza o Marlon tá ficando com Deus e o mundo. Ele não tá nem aí pra você. Você precisa largar a mão dele. e aqui eu tô com o Felipe, viu? Eu tô com ele e não abro. Ela sabia, gente, que também era besteira isso. Mas ela não conseguia evitar os sentimentos dela. Mesmo desconcertada, ela se levantou e literalmente saiu correndo pra não cair nessa tentação. Porque se ela beijasse o primo do Marlon, na cabecinha dela, não teria nenhuma chance com ele quando ele voltasse. Só pra vocês terem uma noção de como é que foi esse tempo longe do Marlon, ela não beijou praticamente ninguém. Ela beijou um cara, e isso foi acontecer quando o Marlon já estava 8 meses longe. Depois desse cara, ela não beijou mais ninguém e ficou meio que esperando ele voltar. Gente, meio doideira isso aqui, não? 1 ano se passou. Marlon estava de volta ao Brasil. Agora, Alice não trabalhava mais na mesma empresa de antes. Só que ela ainda saía com a mesma galera lá do trabalho que ela tinha antes, né? O pessoal que também era amigo do Marlon. E essa altura do campeonato aí, 1 ano que se passou, os dois trocavam 0 mensagens. Eles se seguiam nas redes e é isso. Ela estava quietinha, mas cheia de esperança por dentro. Foi combinado um final de semana num bar com a galerinha para tomar uns negocinho, comer uns quitutes e cantar no karaokê, que eram coisas que eles gostavam muito de fazer. Eles que eu digo, gente, os amigos, né? Os amigos da Alice e ela. A Alice estava ali, alegre, cantando, colocando seu melhor timbre ali no karaokê, quando de repente ela olha para a porta e vê como que em câmera lenta ele, Marlon, entrando pela porta e caminhando em sua direção. Meus amores, sabe cena de filme, final de filme, assim, romântico?
nessa pegadona mesmo. Parecia cena de filme. Ele entrou, deu um abraço na musa, pegou ela assim pela mão, tava tocando uma música, ela lembra assim, que tava, sabe, todo um climinha e tal. Deu uma rodopiada nela, girou ela no ar e no mesmo momento virou ela pra baixo. Sabe quando você roda alguém assim, rodopia e já pega aqui por trás e abaixa pra dar um beijão? Aquele beijo tipo cena de casal romântica mesmo, que dá no chão assim quando o noivo baixa a noiva e vai. Tem uns que derruba a noiva, né? Mas esse não. Esse foi um dos momentos mais românticos da vida dela. E naquele momento, ela pensou: Tudo valeu a pena. Toda a espera não foi em vão. nesse dia, ela estava tão feliz com a volta dele ter vindo, né, perto dela, como se nada tivesse mudado, assim, gente. Sério, ela estava realizada. Imagina, era tudo que ela queria. Depois do rolê, os dois foram pro apartamento dele. Ele estava morando num apartamento diferente dessa vez e estava morando sozinho. O AP tinha uma vista maravilhosa. Sabe como que era a vista? Pro mar. Era um apartamento surreal de lindo. Alice ficou de cara. E ela até perguntou: Nossa, Marlon, como é que você conseguiu morar num apartamento desse? e ele disse: Ah, gata, é um investimento do meu pai. aqui vocês entendem que ele tinha uma condição de vida muito boa. O que a Alice não tinha noção. Porque ele sempre foi um cara muito simples no jeito que ele se portava, no jeito que ele falava com as pessoas, como ele se vestia. Lembra que ele levou ela pra dar um rolê lá naquele restaurante chique? Gente, porque ele tem grana, né? Ele não ia levar a gata pra comer hot dog se ele podia fazer todo um aparato ali no restaurante flutuante, né? Porque era tipo um restaurante flutuante, gente. Era um negócio assim, sério. Algumas pessoas provavelmente, eu tô falando aqui, vão até saber qual é, mas era muito bonito o lugar. Só quem tinha muita grana que conseguia comer ali, entende? E aí ela, né, conectou ali. Ah, ele tem grana. Beleza. Ou seja, ela estava apaixonada realmente por ele, né? Não era pela carteira. Isso a gente tem certeza agora. Igualzinho a Maria de Fátima. Essa noite do reencontro foi uma delícia. Eles curtiram muito, foi bem gostoso. E logo na manhã seguinte, como de costume, Marlon preparou o cafezão da manhã na cama e tocou para ela um Jack Johnson no violão, ainda na cama também. Agora, a Alice sentia que era isso. Pronto, é agora. Vamos ficar juntos. Doce ilusão. Passado alguns dias, ela percebeu que não seria bem assim. A Alice, conversando com alguns amigos em comum, descobriu que, na verdade, o Marlon foi embora do intercâmbio namorando uma gringa. Deixou a gringa lá, mas aparentemente estava namorando com ela. A Alice ficou chocada? Sim, mas não desanimou. Ela sabia que, por conta da distância, esse relacionamento não tinha futuro. No entanto, ela ficou obcecada e queria saber onde o Marlon estaria para encontrar ele naturalmente. Sabe aquele negócio? Haja naturalmente? Então, às vezes ela saía, às vezes ela encontrava ele, às vezes não. Às vezes, quando ela encontrava, eles ficavam juntos, às vezes não. Até que finalmente ela foi desencanando. Ela percebeu que o Marlon não queria compromisso, né? Ele não queria nada. E aí, só aí, depois desse tempo todo, 4 meses depois que ele voltou para o Brasil, foi quando ela começou a se libertar desse sentimento, dessa ilusão, dessa paixonite ali, né? A primeira paixonite dela, talvez, por isso que foi tão forte. Ela sabe que o Marlon tinha um carinho especial por ela, mas nem de perto era igual o que ela sentia por ele. Mesmo que ela foi desencanando depois de 4 meses, demorou 1 ano para Alice esquecer o Marlon completamente. Como eles foram se afastando, né? Ela ficou sabendo que o namoro dele à distância, óbvio, não vingou.
Depois de alguns meses, o Marlon começou a namorar uma outra menina de uma outra cidade. Ele era uma pessoa muito carismática, sabe? Muito pra cima, um menino bonito. Ela confessa. Ó, Mari, se o Marlon, né, naquela época, quisesse ficar comigo, nem que fosse uns 5 minutos, mesmo depois de eu ter esquecido ele, eu ficaria. Porque ele é um cara que transa bem, beija bem, é agradável, é bonito, é cheiroso. Então, assim, não teria por que não também, sabe? Essa história aqui, gente, se tornou muito especial pra ela. E ele é uma pessoa que ela sempre vai lembrar com muito carinho. O que eu achei é que ela ia falar, né, quando eu tô lendo o e-mail de vocês, às vezes eu já sei aonde vai dar e às vezes vocês me surpreendem com um plot que, meu Deus. Essa história aqui não é uma das que surpreende tanto com o plot, ainda não acabou, tá? Tem mais coisa. Mas eu gostei muito, viu, Alice, da maneira que você falou do Marlon. Porque por mais que ele não queria um relacionamento, não alimentou nenhuma esperança, ele sempre deixou isso muito claro. Sempre deixou isso muito claro, tá? Eu acho que por ele ter feito isso, fez você gostar ainda mais dele, porque não criou aquele sentimento de raiva que você poderia ter se um cara estivesse te enganando, sabe? Ficando com você e falando que tava só com você e com outras, ou alimentando uma esperança de um relacionamento. Ele não fez isso. Ele foi sincero desde o começo. Eu acho que essa sinceridade que deixou você tão encantada também. Porque eu ficaria. A Alice tem uma impressão que o Marlon não consegue parar com ninguém. Porque foi passando o tempo, ela continuou seguindo ele nas redes. Direto, gente, ele começava a namorar, aparecia com uma, com outra. E a musa só ia vendo ali, né, no feed dele, a troca das fotos, aí apaga e coloca outra, enfim. Até que em um determinado momento, o Marlon se tornou pai. Mas claro, a mãe do filho dele não é a mesma pessoa com quem ele se relaciona. A catraca do querido gira mais que peão, gente. Ele realmente parece ser uma pessoa que tem dificuldade de se manter em um relacionamento. Então, às vezes, ele não quer, né, gente? Não sei, tem muitos... Pode ser muitas coisas aqui. A Alice sabe que tem muita gente que teve uma paixão no passado e, às vezes, enfim, não conseguiu desenvolver naquilo. A gente fica, né, com essas paixonites ali, um primeiro amor, a coisa que mais arrebata. Ela vê que é bem comum ouvir sobre caras que mentiram, que enganaram, mas ele nunca fez nada disso pra ela. A maior parte de toda essa ilusão e de toda essa emoção foi dela mesma. Talvez esse relato seja para mostrar para outras mulheres se darem mais valor, acreditarem que tem outros príncipes por aí também, que a gente não precisa se privar de viver coisas por conta de pessoas que não são nada da gente. Inclusive, ela se arrepende muito de não ter pego o primo dele, tá? Porque ele também era um gatinho. Hoje em dia, a Alice também não mora mais no Brasil. Também por quê, gente? Porque, né, a gente falou muito sobre ir e voltar aí em intercâmbio nesse episódio. Mas o Marlon está no Brasil, na mesma cidade. Ela acha que se ela fosse pro Brasil e encontrasse com ele, ela ficaria bem nervosa. Não que ela ia querer alguma coisa, mas ela não sabe como que o coração dela reagiria. Vocês ficariam também? Vocês têm um amorzinho assim, meio reprimido? Ela quer saber e ela escreve. Eu quero que as pessoas comentem sobre a minha história, tá? A Alice acabou achando seu príncipe encantado em outro país. Ela tá casada, tem uma cachorrinha e a vida anda muito boa, obrigada. Há 2 meses atrás, ela esteve no Brasil e ela e o marido dela queriam um apartamento pra ficar, passar uns dias na praia, sabe? Alguma coisa assim, em frente ao mar, enfim. Procurando ali nesses aplicativos de acomodação, a Alice achou um apartamento ótimo. Bom, bonito e barato. Super dentro do orçamento e ainda assim lindo. Quando ela tava ali vendo as reviews, né? O que o pessoal falou ali do apartamento, tem que dar um check, né, gente? Pra ver se presta, se não tem lençol com mofo. Que ela tá ali dando uma olhada, ela foi ver, porque alguma coisa chamou a atenção, o nome do host, do dono do apartamento que estava alugando ali, era um nome muito conhecido. E aí que ela percebeu. Ué, não é possível. Mas sim, gente, era ele. O dono do apartamento que ela estava vendo, que ela quase alugou, era o Marlon.
Qual a chance? Ela quase reservou o mesmo apartamento, que justamente era aquele que eles ficavam quando ele voltou do intercâmbio. Agora imagina, ela fica lá com o marido nesse apartamento e com as memórias, né? Com o marido e com as memórias. Ela não acha que o veria por lá, mas ainda assim ela acha que seria desconfortável para ela, pois as lembranças que estão ali são muitas. Ainda mais para estar junto com o marido dela no mesmo espaço. Ufa! Que história, hein? Que história, minha musa emocionada. Gente, a Alice é uma querida. Ela mandou foto agora do mozão. Claro que essa aqui eu não vou poder postar lá no Telegram, mas ela mandou uma foto com o mozão, mandou uma foto do cachorrinho. A Alice tá super feliz. Ela diz que essa história aqui é um pouco diferente, né? Porque ela não tá aqui pra falar mal do cara. Ela tá aqui pra exaltar e pra falar que às vezes a emoção e a ilusão tá dentro da gente, né? Pra gente não se privar das coisas, pra gente não esperar por pessoas que não têm nada com a gente. Vamos viver. Bom, a Alice pede muito que vocês comentem essa história. Vocês alugariam esse apartamento, gente? Eu não perguntei pra ela se ela acabou alugando outro, provavelmente sim. Mas vocês alugariam esse apartamento sabendo que ali tem as memórias com um boy que marcou muito a sua vida? Ou com alguma pessoa, sei lá, que marcou muito a sua vida? Já pensou se ela aluga esse apartamento e dá de cara com o Marlon? Nossa, sério, não sei, musa, ó, era melhor não mesmo, viu? Era melhor não, já porque vai que a carne é fraca. Tô brincando, meu amor. Eu tô feliz de saber que você encontrou o seu príncipe encantado. Eu espero que ele seja tão romântico quanto você e que valorize muito a musa que você é, porque você é muito linda e muito querida. Gente, eu espero vocês lá no Telegram. Quero saber se alguém tem alguma história parecida. E se vocês acham, fica uma pergunta aqui dela, se a Alice foi muito emocionada ou não. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!